Estou fazendo a abertura da primeira convocação, a gente ainda não embora no papel. Ah, não? Falta quanto? Achei que ele já ia começar. Amanhã, 3 horas, consegue ter fora. 10 com a Glorinha. Ô, Glorinha, não ler a lista, não é para assinar. Pode deixar gravando. Deu a abertura da primeira chamada, guarda para mim, na segunda chamada você fica igual. Acho que tem 11 entidades aqui. Agora não tem. A gente deixa gravando a partir daí. Pode deixar aí tranquilo. Tem que ter um se problema melhor do que o outro. O outro trava direto na tela azul. Isso. Aí o que eu faço? Eu pego o celular e continuo O dia todo. E aí? Eles pegam os conselhos de tecnologia, e aí como é que você recorre para o conselho? O conselho está conversando. Tudo bem? Pode falar. Deixa eu falar. De repente, como ouvinte, eu acho que já chega diferente. Eu já tive esse Legal, galera. Minha filha já está tudo lá. O Vitor tomar conta no dia da viagem da Nova Sábado, eu acordei de manhã, uma boa, tomei café. Aí eu conversando com ele, como se Deus não me
Os diabéticos, vômitos, o meu foi tratado com uma mentira. É, mas o meu foi fiscal, meu aí eu acho que foi mais mas eu fui na faz assim, tira de lá, volta. Tem uma maquininha. Eu acho que ela vive pela minha a fisioterapia foi assim. Eu imaginava um problema. Ficava de lado, na parede, mas não ficava olhando ali, daí voltava. O pior foi andar assim. Deu que na hora, aí depois anda assim, como já sai no dia, e ela 5 metros, mas eu tive isso uma vez, eu nunca mais foi quebrado. Aí eu falei, porra, o cara que é eu quero ver foi pediu no grupo. Boa tarde. A dissertação, mas ele explicou no provado lá pra gente. Foi daquela mas ele foi nucleado. É o que nós estamos discutindo aqui. Agora, as escolhas
Eu acho que eu vou ligar para ele. Olha, eu estou esperando a gente poder acompanhar. Incorporador. Ele pergunta se tem uma placa um colega que está fazendo a clínica dele aqui no região. Aí está para comprar um terreno. Se você conhece um banco, nossa, financiamento, né? Está nessa saga de procurar quem faz financiamento. Não, ele vai comprar o terreno. É mesmo. Eu falei, quando eu estou financiar a carro, eu tô chocado. Então, eu pago 2 carros. Mas espera mais uma coisa. Não, se ele vai, tem que garantir o terreno. Se ele gostou do terreno, está vendendo agora, é onde ele quer comprar, ele só está com a dificuldade de achar financiamento. Eu não conheço. Ele vai conseguir uma taxa de STF, Baixa ser limpo, mas ainda assim muito caro. e ele vai para a taxa nova quando ele foi. O banco pode comprar um financiamento. Se ele achar mais, mas assim, se for para investimento, ele lá, se demorar, dificilmente vai estar alguém pagando. A família que a gente se cobra, acho que aí eu fazia o financiamento por lá. Só que o critério era, não pode ser terreno comercial. Tinha esse experimento, como é para fazer vai ser terreno comercial. Se enquadrar nos planos de mercado, você consegue melhorar a taxa. Empreendedor que sem ser empreendedor. Não vai esperar para o final da Vai conseguir? Vai quanto que quer o banco central para baixar isso? operacional Vai baixar então. Na emissão de papéis do governo. Aí a gente baixa a meta de inflação. Com esse banco central realmente Subir mais o preço para forçar a inflação só faz. Aí se aumenta o preço, tira até de 100%. já peguei o plano real, graças a Deus, No final do declínio. aí eu tentando comprar meu carrinho, minha casa, vou morrer. Ajuda e guarda o dinheiro. Se você consegue guardar tipo R$1.200. Se paga para ele. Se paga.
A outra parcela do carro que eu vou pegar financiar, está começando a passar o carro de crédito. Só que eu acho que você vê o carro para cá. Cansado, muito louco. Meu carro nessa praça, nessa música. Até o Etios, que eu acho feio, pode ser confiável, Etios feio. Na minha praia. Você dá, Etios não gosta de muito. Mas é porque eu não gosto só que ele é superfaturado, né? Porque não tem nada no carro. Mas eu preciso de alguma coisa. Gente, boa tarde. Mas aqui é mais coisa. Demanda para mandar mensagem. Ele estava lá dele. Já vou já na minha casa. Mas ali tem que ter carro. Tem que ter carro. Já casou, Renato? A casa Obrigado, chefe. Podemos? A proposta hoje da nossa pauta é essa que daria. Gente, eu só quero pedir um perdão a vocês em me justificar a minha ação. Normalmente a gente manda a pauta e às vezes a água já um tanto em cima. Porque a nossa experiência nos ensinou, se a gente manda muito tempo antes, o pessoal acaba nem olhando. Tá? E serve também como um lembrete para a nossa reunião. Tá? Podemos continuar desse jeito, dessa forma? Tem algum problema com vocês? Não tem não, né? Então tá. Então a proposta hoje de pauta é essa aí. É a leitura, né, a aprovação e os reparos que vocês acharem conveniente da ata da 7ª reunião. Informe sobre as câmaras temáticas, né, nós vamos insistir nesse assunto aí. O retorno dos delegados que participaram da 6ª Conferência Estadual das Cidades, apresentação aqui do Paulo, né, em formas gerais, se tiver algum. Aí eu vou primeiro fazer a leitura da ata e para a gente aprovar, fazer os reparos, e depois, se o Paulo preferir, eu não sei como é que está o tempo dele, eu subverto a ordem ali. Pode ser para vocês? Tá? Pois não, Vitor? Eu acho que a ata foi mandada. Aham. Nós já lemos. Isso aí. Né? Então, não tive um tempo precioso de ouvir. Opa, melhor ainda. Eu tenho duas considerações a fazer. Pois não. Na 21ª linha desta primeira folha, está Brasil 40 minúsculo, erro de digitação. E na 22ª
21ª linha da segunda folha. Não, porque vai corrigir. Você é mestre mesmo. Legal, legal. Você já vai para nada? Oi? Você vai para a questão da ata? Não, é a sugestão é que se não houver nenhum reparo, salvo que o Zico está chamando a atenção, a gente aprova ela. O Zico e a Adelaide. E na 21ª linha da segunda página. E de qualquer forma, gente, só reiterando, tá? É gravado. O nome é José Marcos, não José Mauro. Conselheiro. Mais alguém? Na verdade, não constou em ata, talvez tenha sido por isso que a gente acabou não recebendo, nós solicitamos a relação das câmaras temáticas e da composição delas, como ainda está, não está ainda, para que a gente possa se encaixar. Não constou na ata e a gente também não recebeu. Tá bom. Então vamos fazer constar? Eu não sei que altura ali da nossa. Eu acho que pode ser no final, antes de você encerrar. Uma coisa no final, né? Representando o município ali, aí pode. Ali, onde está o município, então, continuando aí, foi solicitado, pode ser assim? Foi solicitado os nomes e composição das câmaras temáticas, tá? A Sara já vai mandar para vocês. Isso ajuda muito, porque assistir o vídeo é bem trabalhoso. Essa solicitação foi feita para que encaminhamento? Oi? Essa solicitação aí, solicitação como? Não é porque Para constar em ata anexa? Não é porque é o seguinte, na reunião passada, a Fátima fez a observação agora, que foi solicitado para que os conselheiros recebessem a composição da Câmara Temática. Quem está invocando? Então já está resolvido. Então, aí faltou na ata, ela pediu. para entregar os conselheiros. É para mandar uma adianta os grupos, né? Já está no grupo. Tá? Então, acho que poderia complementar para postada. Pode falar disso. Postado do grupo, né? Sim, foi enviado nos grupos. Do arquivo. Sim, perfeito. Tá? Mais algum reparo, gente? Podemos aprovar? Então, eu vou subir aqui a ordem aqui, assim que o Luiz trocar ali, tá? Eu vou passar a palavra para o Paulo aqui, tá bom? Gente, eu vou passar a palavra para o Paulo aqui, tá? Está presente aqui o Paulo Barreto, secretário de Transporte e Mobilidade. E ele veio aqui para fazer um convite do CNDU, né? Boa tarde a todos. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo Barreto, atualmente eu respondo pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. O Ismael foi muito ambicioso quando colocou que ia fazer uma apresentação, na verdade, não é uma apresentação. Na verdade, é mais um convite, mas também não posso perder a oportunidade para colocar junto ao CNDU os assuntos qual esse conselho
tem que observar que a mobilidade urbana e nós estamos numa época, né, o conceito está promovendo a revisão do plano diretor e a mobilidade urbana e a utilização do espaço, das normativas, das diretrizes para a utilização do espaço urbano são dois assuntos que se entrelaçam. Né? A mobilidade pode ser usada como um fator de desenvolvimento e o desenvolvimento urbano exige mobilidade. Então, é um assunto bem misturado. Né? Eu pedi para entregar para vocês uma folhinha, que é mais ou menos a síntese que nós temos que fazer. Dentro do instrumento do planejamento, né, urbano, nós temos, no primeiro momento, o plano diretor, que é a mola mestre, né? O que a gente tem que fazer. Todos os demais planejamentos têm que ser submetidos à sua diretriz. Então, na prática, não há como se fazer um planejamento urbano para algum setor sem se observar a regra geral, que é o plano diretor. Mas isso não impede que a gente pense no assunto, né? A gente tem que, quando faz o cronograma, a gente sempre procura o tal caminho crítico, né? Que é o caminho que vai levar mais tempo. Então, se eu pensar em termos de um caminho crítico, uma revisão do plano de mobilidade, eu teria que esperar o plano diretor para que eu pudesse começar a fazer. Seria muito cômodo isso. Mas, na realidade, isso pode... a gente pode começar essa discussão, começar a buscar essas contribuições antes, né? Até para se formatar e poder contribuir de forma efetiva na construção do plano diretor. Existe, né, vinculada à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, existe como o Conselho Municipal de Transporte, que trata do assunto de mobilidade urbana. Tá? Esse conselho teve uma eleição há 2 anos atrás, venceu-se o mandato em abril desse ano e a gente vai fazer uma conferência, estamos organizando uma conferência para fazer 2 coisas essenciais. Primeiro, discutir o assunto, mobilizar a sociedade para discutir o assunto, trazer proposta, trazer sua percepção, né? Eventuais contribuições, tudo que a gente precisa da forma para ter um planejamento médio prazo. A ideia de fazer esse evento foi discutido junto, né, com as associações de moradores, da FAM, como dar uma motivação. Motivação, vocês receberam aí uma programação, ela é dada em 2 momentos. O primeiro momento de capacitação, né, aos que já detêm conhecimento técnico, esse momento pode ter um significado mais baixo. Mas é muito importante você, em qualquer evento, buscar um nivelamento, você buscar uma linguagem comum. Senão você acaba cometendo uma injustiça, né? Porque você priva de quem não detém o conhecimento de poder participar. Tá? Após esse breve momento de capacitação, a gente pretende reunir alguns setores da sociedade mais significativos com a discussão, tá? Em que a gente procura ali estabelecer o antagonismo, né? A dialética, para criar um processo construtivo. E o segundo momento, que é o momento da efetiva participação.
porque a gente pretende discutir os assuntos da mobilidade de forma setorial. De que forma setorial? Foram elencados 4 grandes eixos. Tá? O primeiro eixo vinculado ao transporte ativo, né, ao transporte não motorizado, tem-se aí o transporte a pé e o transporte com veículos não motorizados, que seriam a bicicleta. E aí começam discussões do tema, né? Será que os patinetes são motorizados ou não são motorizados? Aí começam as discussões. Será que as tais bicicletas com... Então, esses temas, essas abordagens, a gente espera que surjam nesse momento para que esse tema seja não resolvido. Mas será que esse tema é um tema relevante para a sociedade, para que isso aconteça, que essa discussão aconteça? Tá? Aí depois nós colocamos um outro eixo, que é o transporte motorizado, e aí incluímos todo mundo que está com privilégio, né, como dizem acadêmicos, de ter alguma tonelada de projeto, né, que é muito, né, o conceito de mobilidade traz isso, né, a gente ocupa muito espaço para a máquina, pouco espaço para o homem, né, vamos discutir esse conceito. Depois nós temos uma discussão da própria infraestrutura, né? E aí nessa parte nós vamos ter uma interferência talvez muito grande do que os senhores fazem aqui, né? Como é que a gente, qual é a infraestrutura que a gente dispõe hoje, como a gente vai usar e como é que nós vamos criar critérios para ter novas infraestruturas ou melhor aproveitar as existentes. Então, é isso que a gente vai tentar comentar e que vocês discutem, dar as propostas para a gente até direcionar eventuais estudos ou outros que tornem necessário fazer. E por fim, um outro assunto que a gente está trazendo, que são os IDS, ou seja, a tecnologia aplicada aos sistemas de transporte. Tá? Ou seja, tudo que é possível fazer em termos de tecnologia, que é um momento da gente até olhar um pouquinho mais para o futuro e não para o passado. Exemplos de tecnologia hoje está muito em voga, a gente está fazendo, vai estar com o cronograma está um pouco atrasado por causa de recursos, são os sinais adaptativos, a gente tem tecnologia embarcada hoje no transporte público, nós temos hoje a aplicação de aplicativos de controle do transporte. O que mais a gente pode fazer? Existem possibilidades muito grandes. A tecnologia hoje pode permitir, por exemplo, a gestão da demanda. Né? O que acontece? A gente trabalha muito pela gestão da oferta, ou seja, eu tenho que ofertar o que a necessidade de um determinado pico de atendimento. Tá? Parecido com o setor elétrico. Eu tenho que ter a instalação toda para atender aquele pico de demanda que ocorre mais ou menos de 17 a 19 horas. Lá em cima daquela infraestrutura. Mas a demanda acontece só no intervalo de tempo. O resto do tempo o sistema está ocioso. Então, por exemplo, será que eu preciso de ter avenidas enormes para atender um eventual congestionamento de 7 às 6? Ou eu, de repente, posso, em vez de ter um pico de 7 às 6, de 5 às 6, achatar esse pico para 16 a 19, com regulação de horário de atividades, com criar uma impedância que desestimule o uso desse sistema viário nesse horário, ou vice-versa. Se eu tenho um sistema viário que está ocioso a partir das 20 horas, como é que eu posso estimular o uso desse sistema a partir das 20 horas, em detrimento de você não usar ele no horário de pico?
Então são essas questões que a gente vai ter que fazer. Isso existe controle eletrônico, existe controle não só de fiscalização, mas de oferta de conhecimento, oferta de cotas e assim sucessivamente. Então nós estamos trazendo esse tema também, que é a tecnologia versus mobilidade urbana. Eu convido a todos para o nosso evento, né? O evento da cidade, dia 20, que vai acontecer lá na CIAP. Tá? E no momento é só. Coloco à disposição de todos agora, né? Se tiver alguma coisa que eu possa contribuir, algum questionamento, por favor. Vamos lá pela ordem. São 3 pessoas que levantaram a mão. Posso seguir assim? Pode? 3? Eu acho. Pode vir aqui falar? Tudo bem. Olha só, essa questão da mobilidade urbana, ela é bastante vinculada ao plano diretor. O plano diretor de 2008, não vou nem lembrar o de 77, porque ele já não abordava isso. Mas o de 2008, ele fixa aqui no seu artigo 39, ele fala que o planejamento, a gestão do sistema de transporte público terá obrigatoriamente que obedecer às diretrizes estipuladas no presente plano. E nessa época que não estava muito claro. E agora ela está sendo discutida, ela precisa ser definida. Para depois disso é que se pensar o plano de mobilidade urbana. Né? Notadamente no que diz respeito à sua adequação à política de uso e ocupação do solo e a estruturação do sistema viário municipal. Aí eu pergunto a você, em algum momento vocês lá já levaram em conta observar a experiência de Curitiba na fixação de um modelo de sistema de transporte? Vocês chegaram a já avaliar isso? Isso é importante. Olha só, todas as experiências são extremamente relevantes, mas uma coisa que a minha não funcionou é que você trazer um modelo, simplesmente um modelo para outro, sem analisar uma forma de fazer as devidas adequações, é sempre complicado. O modelo de Curitiba, considerado um padrão internacional, é um modelo em que aconteceu um planejamento de mobilidade urbana antes de acontecer, concomitantemente com o planejamento da lei do uso do solo. É um modelo onde prevê, como dizer assim, uma viabilização do transporte público através de cones. Ou seja, eu tenho um processo de verticalização maior e vou afastando, conforme eu vou afastando do eixo principal, eu diminuindo o adensamento urbano. É um modelo interessante, é um modelo bastante razoável, mas muito direcionado a fundar novas áreas. Você trazer o modelo de Curitiba pura e simplesmente para dentro de um centro já constituído, eu tenho aí uma situação muito complicada, né? Porque eu não tenho, a gente tem que reconhecer, né, que nós herdamos uma cidade, né? Quando eu digo nós, é sociedade, uma cidade que dentro de Volta Redonda dentro que existe alguns, se não bastante planejamento urbano. Mas essa questão do uso do solo como fator de desenvolvimento e como também facilitar, né, os conceitos de deslocamento, como você falou, é bem recente. Semente disso foi o plano de 2008, que já fala num sistema estruturante, um sistema viário estruturante.
Só que não houve uma regulamentação da lei do uso do solo para definir o que era possível e o que não era possível nesse sistema estruturante. Não adianta eu definir uma hierarquização do sistema viário se eu não sei o que eu vou fazer com essa hierarquização. Então é esse o conceito. Mas é um tema, é um modelo, né, que deve ser apreciado e trazer o que for possível, certo? Para ser auxiliar. Posso complementar? Deixa eu complementar. O Sábio tem que fazer distinção, porque senão. Hoje eu não sou dono disso aqui, não. Deixa eu só complementar a situação que foi colocada por mim, e que o Varela respondeu muito bem. Eu quero só complementar da seguinte forma, em função até do que você falou. A definição do plano de Curitiba foi feita nos anos 70 pelo Jaime Lerner. Espaço vazio. Isso. O Jaime Lerner pegou uma cidade. O Jaime Lerner pegou uma cidade quando ele ainda era presidente do IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, que ele criou em 73, 74, por aí, e dali ele foi eleito prefeito e ele pôde implantar esse sistema em cima da cidade de Curitiba, que já existia. O Jaime foi meu professor de Brasília, eu sentei do lado dele, sentava do lado dele e conversava muito, inclusive sobre isso. Então, a experiência que ele implantou, eu fui lá conhecer em 76, vi de perto, conheci o IPUC e trouxe a ideia do IPUC para cá e criamos aqui o IPTU, 77. Agora, lá, o princípio de transporte coletivo básico de Curitiba não é difícil de implantar numa cidade já existente. Por exemplo, aqui, nós podemos fazer como lá, de criar circuitos expressos principais, como por exemplo, lá foram eixos de profundidade, com alimentadores vindos dos bairros. Aqui nós podemos ter, em torno da usina da PSN, daqui do lado de lá do Rio, criar circular por os dois sentidos, em eixo expresso, e alimentar esse sistema vindo do bairro. Então, se eu moro no Vila Rica e quero ir lá para o Retiro, eu não preciso ter uma linha de ônibus que vai lá no Retiro. Eu venho até o eixo expresso, circular. Eu pego ou para um lado ou para o outro. E lá eu pego outro alimentador para ir para o eixo comum. Isso é meramente uma especulação. Então, é possível implantar isso ainda hoje aqui em Volta Redonda. Tá bom? Só para complementar. Deixa eu seguir a ordem. Vou seguir a ordem aqui dessa linha, tá? Todo mundo vai falar, tá? Não tem muito da gente, a não ser que alguém aqui vá sair, mas deixa eu seguir a ordem aqui, tá? Depois eu vou passar para as damas. Por ordem de expressão. Mas ele agora Beleza. Boa tarde, pessoal. Me chamo Luiz Ricardo, sou assessor vereador Raoni. Ele não pôde estar presente porque eu estava vindo, acompanhando de perto a discussão. Ele está em São Paulo, vindo fazendo um curso de mobilidade urbana, interessante, para poder comentar o debate aqui no município. E ele pediu para eu estar vindo aqui, secretário, aproveitar a oportunidade que você está aqui, para te perguntar. No final do mês de agosto, foi ajuizado pelo Ministério Público uma ação civil pública para que o município apresente para a Câmara, em até um ano, o plano diretor, o plano de mobilidade e a lei de uso e ocupação do solo. Eu queria estar aproveitando essa oportunidade e perguntando para o senhor como é que está, desde que isso foi impetrado, se eu não me engano, no dia 26 de agosto, se já teve alguma atualização, se o executivo, de alguma maneira, já está vendo como fazer para estar fazendo isso para até um ano para enviar essa documentação para a Câmara. De maneira breve, é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade. Mais uma vez, desejar uma boa tarde a todos. Gente, primeiramente, eu
queria falar o seguinte: vocês já estão fazendo a conferência. Vocês já estão fazendo a conferência. Não preciso nem fazer outra. Então, tomara que esse entusiasmo todo esteja no dia seguinte, porque tá bom. Mas na verdade, eu vou falar em nome da minha pessoa, tá? E depois falar em nome do município. Em nome da minha pessoa, tomei ciência através de uma notícia sobre esse assunto citado. Até o momento, o município de Volta Redonda não foi citado sobre qualquer coisa desta forma. Cabe esclarecer aqui o seguinte: toda pessoa, né, pode propor uma ação civil pública. A ação civil pública tem todo o seu trâmite. Tem a contra-razão, tem a razão, tem todo o trâmite. Vai ser aberto o prazo para fazer até uma efetiva decisão de juízo. Tá? O município de Volta Redonda está promovendo os instrumentos de planejamento por necessidade. Não é porque tem que ser feito isso. Na realidade, é uma necessidade. A gente tem que trabalhar, e assim como eu falei inicialmente, temos que tentar trabalhar diminuindo o caminho crítico. Tá? O objetivo da nossa conferência é justamente, independente de ações ou não, já começar a discutir o tema. O Ronaldo colocou aqui de uma forma muito própria que tem que se obedecer ao plano diretor. Ninguém quer atropelar o plano diretor, uma diretriz estabelecida no plano diretor. Por exemplo, se o plano diretor, vou botar em relação ao transporte público uma questão muito pungente, né? Eu vou pegar e vou definir, o Ronaldo fez uma proposta de um sistema integrado com um índice de produtividade elevado, para diminuir o custo. Em tese, é o que ele estabeleceu de diretriz dentro dessa proposta que ele colocou. Eu posso ter uma pessoa que vai chegar, não, eu quero propor uma diretriz de um transporte de baixa capacidade, com alto nível de conforto e alto custo. E aí, a sociedade, né, enquanto um todo, a sociedade civil, vão debater qualquer uma das duas propostas, propostas antagônicas. E essa diretriz vai ser estabelecida no plano diretor. O plano de mobilidade tem que se adequar a essa diretriz. Isso não tem jeito de fugir. Tá? Por favor, não interpretem o exemplo didático que eu dei com posições minhas ou do município. Foi um exemplo didático, foi eu tentando falar a língua, né, numa linguagem de senso comum. Ok? Eles vão passar umas coisas aqui, posso? Pode. Já anotações aqui completas, eu quero. Obrigado aí por vir ao Conselho trazer essas informações e principalmente me registrar o convite. Temos, e eu agora não falei meu nome, que a mobilidade urbana é um dos temas mais caros e que nós temos. Ele é inerente, ele é totalmente aderente e deve ser extremamente convergente ao plano. Tanto que a Secretaria mandou há pouco a listagem das nossas câmaras temáticas, e a primeira delas é sobre isso. Então, nós já temos um grupo discutindo isso aqui. E eu tenho medo de que esse ótimo ele se torne divergente e conflitante. Quando um grupo que vai ter, segundo a programação enviada, primeiro, secretário, eu acredito que uma conferência ela tem que ter juridicamente uma pessoa mais forte que o simples convite. 2, que ela tenha que discutir os eixos efetivos e não, como diz aqui,
sendo extraídas contribuições para a atualização do plano de mobilidade do município, que serão também, de uma forma secundária ou terciária, encaminhadas ao pessoal da reunião do plano diretor. Não, de forma principal, porque é daqui que sai a política. Tenho comigo que o plano de mobilidade da Câmara, ele é uma apêndice do plano diretor. Então, a importância do plano diretor, certo? E sugiro que nessa, vamos chamar em respeito à conferência, embora também ela não tenha a decisionalidade jurídica da conferência pela forma como está sendo feita, como deve ser uma conferência, mas pela programação só tem uma hora para discutir dos planos, como diz aqui, que são extraídas contribuições para a tratação dos problemas de mobilidade. E nessa uma hora, o melhor e mais capacitado que seja o grupo, não extrai, para que às 15 horas sejam apresentados aos grupos de trabalho as suas conclusões. Então, sugiro tudo isso aí para sugerir que daqui, que tenha assento a esse grupo formado, 2 vagas do Conselho, para que ele acompanhe essas coisas e trazer aqui para a discussão. Bem, vou colocar o esclarecimento. 2 vagas, eu não entendi bem a pergunta, né? Deve estar convidando a todos para participar, né? Mas até aí, talvez em uma explicação. O município, nós temos um plano de mobilidade. Tá? Foi feito, se eu não me engano, em 2019. Tá? E foi esse plano de mobilidade, ele foi feito usando um instrumento que não é um instrumento de lei, foi usado por decreto, ou reuniões participativas. Só que esse plano de mobilidade, ele, na realidade, quando foi publicado, ele continha alguns erros materiais. Nós corrigimos esses erros materiais ao longo do tempo, tá certo? Fizemos um documento, publicamos outro decreto corrigindo os erros materiais, anexamos os mapas, tentando trazer essa situação real. Mas tem ali algumas coisas que estão totalmente em desacordo, inclusive com o plano de 2008. Tá? Então, a gente não tem a pretensão de uma reunião, seja chamada de conferência, seminário, mórum, ou o que for, resolver esse problema. Esse, na realidade, é o ponto de partida para a discussão. Tá? É o ponto de partida para a discussão. Nessa ocasião, a gente também está trazendo aí convite para que todos que desejem participarem também do Comutran, fazer essa reunião e encaminhar, começar essa discussão, não estamos mudando nada, estamos começando uma discussão. E pode ser acompanhado por qualquer conselheiro, qualquer membro do Comutran, como tem assento aqui o representante do IPTU, lá no Comutran, que acompanha, que traz o que está acontecendo lá. Tá? Mas essa revisão do que está lá em 2019 é essencial até para fazer uma limpeza, tirar algumas coisas que não são coisas inerentes à mobilidade, coisas muito específicas, algumas. Estabelecer pelo menos um instrumento mínimo do planejamento para o norte articulado até que o plano diretor seja totalmente revisado e seja estabelecida a diretriz, que aí sim nós vamos poder. Mas nada impede, por exemplo, nós temos lá na nossa discussão um sistema de infraestrutura. Olha, é recomendável no sistema de infraestrutura se façam contagem volumétrica com determinados eixos, é recomendável que o sistema
de infraestrutura, se disputa a integração de novos empreendimentos à infraestrutura existente. E isso são recomendações, ou seja, são contribuições. Quando a gente chama de contribuição, não significa que é nada, e nós não estamos saindo da discussão do organismo que é responsável pela construção do plano diretor, que é o CNPq. Ok? Me permite, então, me permita a coisa da dúvida, convido para participar, entendeu? Eu convido a se candidatar, porque na realidade os membros da sociedade civil são eleitos de forma direta, entendeu? Por articulação, é o momento de você motivar a atenção. Tá bom? De qualquer maneira, essa conectividade. Eu entendo a formalidade, só que acontece o seguinte. Se nós formos realizar, vou te falar um exemplo, um termo que é muito usado, audiência pública. O que é uma audiência pública? Audiência pública é um instrumento de participação, claro, agora, qual é a forma da audiência pública? A forma da audiência pública, cada audiência pública tem. Se for uma audiência pública voltada a um processo de licitação, é uma forma. Se for uma audiência pública, porque é simplesmente aberta por tempo, é outra forma. Depende de que vai usar para se aplicar isso. Isso não é nenhum instrumento, uma conferência, uma reunião. Não tem aí o caráter de ter a pretensão de que isso seja um ato legal e vai legitimar alguma coisa. Certo? É um ato legal, é um ato de reunião, é um ato de participação popular. É um ato necessário à construção do plano diretor. Também, porque existe participação popular. Tá? Mas é a única participação popular? Não, vão acontecer diversas coisas. Boa tarde, sou Adelaide, eu aqui represento aqui o Movimento Negro. A minha questão, padre, como eu já conversei, você disse que os ônibus não voltaram para 33, né? Agora, tirou o ponto de ônibus ali de frente ao Banco Itaú. Então, o que acontece? As pessoas descem ali no Memorial Zumbi para andar a 33 inteira para fazer uma consulta ou ali a fisioterapia, né? Quando o pessoal está no ônibus, que ainda pensa que tem esse ponto, o motorista, claro, está no papel dele, ele para atrás do hospital ali, o antigo hospital ali, que era o CFM lá. Já tem tanto nome que a gente nem sabe mais quem é dono daquilo, né? Então, esse ponto de ônibus aqui da 16, ele tem que voltar, porque as pessoas estão andando demais. E a nossa cidade é uma cidade, né, as pessoas estão envelhecendo, né? Embora a grande autonomia da terceira idade, mas a gente está andando. Outra questão, hospital regional. Pessoal que vem para ir visitar, vou falar só dos povos aqui dentro de Volta Redonda, nem aqui fora. Quando circular 15 e até lá no Retiro, pessoal que morava ali para ir para o hospital regional, descia no ponto final do Vila Rica e ia a pé até o hospital regional, porque não tem ônibus para o hospital regional, pessoal, e para pagar 2 passagens não dá, né? 5,50, né? Olha quanto que vai gastar para visitar o parente, não é? O pessoal que trabalha no regional diz que assim, diminui muito a visita lá em função da passagem. Outra, o ônibus que vai próximo, ele para na Dutra. O ônibus só passa pelo hospital quando ele está vindo cá para fora. Entendeu? O outro ponto ali, aquele bairro ali já é
Jardim das Flores, não esqueci o nome, mas é Rio das Flores. Ali o que o pessoal faz na pista? Ali se faz uma bandalha na pista que vem ali para acesso para São Paulo, para poder voltar para entrar para o bairro. E isso, vira e mexe, tem uma situação complicada ali. Porque eu acho assim, tem que ter um olhar também mais prático para quem é usuário, para quem anda. Porque o maior patrimônio de uma cidade é a sua população, entendeu? E com essa questão, as pessoas estão sendo colocadas nisso. Para ir, casa de custódia, entendeu? De gás ali. E aí, olha, eu trabalhava em Piraí, eu via a gente na pista, aquele grupo de famílias, sabe? Parecia ali até o período da história, sabe? Neolítico. Aquele grupinho, sabe? Em bloco, caminhando para ir fazer visita, porque a passagem além de cara, a gente não tem um coletivo que vá até ali, entendeu? Aí eu gostaria de propor que ao pensar, mas eu estou falando, né? De pensar em nós, o maior patrimônio da cidade, porque senão só vai complicando, entendeu? Só isso. Eu vou começar com um esclarecimento e depois vou tentar tirar o presidente eleito, mas de uma forma muito clara, só desse esclarecimento. Nosso objeto hoje não é essa solução tão pontual qual a Adelaide está colocando, tá? Nosso objeto é o planejamento maior, geral, da atividade. Mas eu vou tentar responder rapidamente para economizar o tempo sobre essas questões. A primeira questão, no ano de 2003, foi interrompido por causa da volta do sábado. Não voltou agora, porque está dando um prazozinho para ele. Para não haver alteração de itinerário sem haver. No segundo momento, quanto ao ponto 16, nós vamos fazer uma nova avaliação, mas ele está a menos de 150 metros do ponto do ponto localizado na praia Lions Clube, né? Memorial Zumbi. Tá? Terceiro, que você colocou, embora, volto a dizer, é importante vocês conhecerem, você pode perfeitamente sair do retiro e ir à casa do custódio pagando uma tarifa só. É só você usar o sistema VR Card, né? Viagem mais. A segunda tarifa é subsidiada pela municipalidade, não é pelo poder público, é pela municipalidade. Não há necessidade de você pagar duas tarifas. Essas questões que você colocou em relação ao emprego, nós participamos da audiência pública da semana retrasada, encaminhamos tais solicitações à NTT, porque isso tem que ser objeto de discussão da concessão Rio SB e da futura concessão da BR-393, porque aquele trecho lá hoje é a junção de duas BR-393 com BR-116. Foge da competência do município atuar ali. Foge da competência e nós, se formos falar, o primeiro a ser preso vai ser o cara que botar lá para a polícia rodoviária, o segundo sou eu que mandei fazer. Então, não é não. Dentro da faixa de domínio das rodovias federais, nós não podemos atuar. Tá? Mas estamos propondo junto à INPP uma solução agora dentro dessa nova concessão, inclusive essa coisa que você colocou, do acesso ao Jardim das Flores, sentido Volta Redonda, Bahia, cidade de Bahia. Mas todos os assuntos vão ser tratados, mas tem esses entendimentos. Mas esses assuntos, por exemplo, são a solução do acesso daquelas, todos aqueles pontos geradores, passa por uma discussão mais ampla, uma reformulação do sistema viário existente e ele se ajustar à concessão. Para isso, é importante ter essa diretriz, essa coisa gravada para dar força para a discussão. Secretário,
Opa! Boa tarde, né? O secretário está muito feliz com a proposta da iniciativa de uma conferência, se vai ser conferência ou qualquer outro nome, mas já é uma boa iniciativa. Eu tenho algumas questões, assim, primeiramente em relação realmente à conferência, né? O papel do Conselho do CONTRAN. Nós sabemos que a eleição de um novo CONTRAN é muito importante na atualização dele, mas é aquilo, em que o CONTRAN vai trabalhar a partir dessas propostas, já que ele ainda continua sendo um conselho meramente consultivo e não deliberativo. Vai virar um caderno de propostas, vai sair como uma... Porque a gente tem aí, o senhor falou de tem que ter pelo menos um norte de como trabalhar, mas nós já temos, por exemplo, aquela audiência pública referente à tarifa do transporte público, que saiu com uma série de questionamentos públicos, né? A população participou, foi lá no Teatro da Febre, e cadê o relatório dessas reclamações? Elas já estão consolidadas? Isso está... Porque foi uma audiência pública, foi uma forma de manifestação pública e as pessoas apresentaram demandas. Isso foi como a STMU coletou a minha preocupação sobre isso, porque é justamente resvalo justamente dessa conferência. Como elas vão ser sistematizadas e organizadas para que sejam publicadas e cobradas, e até para a própria STMU consiga comprovar que essas ações elas estão servindo como norte para os trabalhos da própria STMU. Uma questão que ficou, você falou que um dos eixos é a área da tecnologia, né? O uso das tecnologias. A gente já tem o VR Bus, que é muito interessante, uma ferramenta ali que substitui o Citamóvel, mas é uma pauta antiga e que você tem acesso a ela, porque foi uma questão que eu levantei, que ainda essa tecnologia ela tem uma série de problemas de implementação. O ônibus não aparecer no aplicativo, ou um problema muito mais grave agora com o Citamóvel, que não existia no VR Bus, que não existia no Citamóvel, que é a questão de ter uma troca. Às vezes o carro está como Cidelândia Belmonte e aparece no Retiro como Açude. Ele acaba tendo esse erro de troca, e aí, quando o passageiro vai ver, o carro que deveria chegar como uma linha vem como outra. É um problema crônico do sistema que precisa... Só assim comigo, escuta não. E que pode ser resolvido assim. É hoje uma tecnologia que já funciona e que deveria ser aprimorada. E aí, falando sobre tecnologias, a gente tinha o Fiscalize VR, que foi descontinuado pela gestão e que era uma forma de fazer reclamações sobre atraso das linhas, ônibus que não passou, problemas nos carros, e que hoje foi descontinuado, substituído pelo WhatsApp da STMU específico para isso. Mas a gente não tem retorno dessas reclamações. Quando tem 2, 3 meses depois, você nem lembra mais da reclamação, aí alguém falou, olha, a sua reclamação foi registrada, mas você não sabe qual delas, ainda mais eu que faço quase todo dia, você não sabe de qual delas que é. Então, isso é uma questão assim, isso está organizado. Existe um relatório de reclamações. A prefeitura fez algum tempo atrás aquela intervenção nas linhas baseada nessas reclamações. Mas da onde é que vieram essas reclamações, quantas foram de cada, a gente, pelo menos eu nunca tive acesso a elas. E o aplicativo é uma ótima forma de acompanhamento e de registro, né, de acompanhamento. Então, eu não sei como é que é feito o WhatsApp, né? Como é que vocês fazem essa manipulação dessas informações pelas informações do WhatsApp. E por último, você falou da questão da modernização de uso das tecnologias. Mas, por exemplo, hoje a gente tem um problema de redução quando nós começamos com tarifa comercial zero, ele tinha 2 linhas. Hoje só temos uma. Como a STMU está pensando em trabalhar justamente esse meio de deslocamento e uma ferramenta de transporte que foi tão aplaudido e aprovado pela população, mas que hoje a gente quase teve uma descontinuação dela no início da gestão, por não conseguir manter o transporte lá, uma questão de peças do ônibus e tal, e que rapidamente foi regularizado quando houve uma pressão pública de não parar o uso do transporte, porque foi muito aprovado pela comunidade. Será que a STMU tem alguma estratégia de ampliação do tarifa comercial zero para ampliar os demais bairros comerciais e para alcançar as periferias?
sobre a questão que você falou de, nós poderíamos pensar em achatar essa curva de demanda nos horários de pico e utilizar esses horários que estão sendo subutilizados. Mas o que a gente viu nos últimos anos é uma redução de horários e frequências, principalmente no final do dia. Hoje em dia, algumas linhas não tem mais nenhum horário até meia-noite ou 11 horas da noite. 10, 8 horas da noite, algumas linhas já não rodam mais. E então, como é que a gente quer estimular a população a usar esses horários sublocados se eles não têm nem transporte para isso? Então, assim, como é que a gente estimula o comércio noturno? Como é que a gente estimula acesso à cultura? Se horários de domingo, como é que o morador vai fazer acesso aos espaços de cultura e lazer da cidade se horários de domingo? Você quer um exemplo claro, né? Você vê um grave problema que o Parque Sul está lotado de carro, né? Por quê? A gente vê um reflexo da dificuldade de acesso àquele espaço. Que os ônibus, eu, por exemplo, que moro no Serrano de Belmonte, não tenho nenhum ônibus para usar lá. Eu tenho um PRCard, mas que, dado a demora entre os ônibus, acaba acontecendo o risco de eu perder o uso do desconto, da passagem, porque eu não peguei ele no intervalo. Então, é um problema, uma questão que envolve justamente eu até falei com você naquele dia, né? Já estamos aí há um bom tempo nessa gestão. E como é que está se pensando na remodelação do modelo de transporte de tarifa pública? Isso com certeza vai vir nessa conferência, né? Repensar o sistema de transporte público. Eu sei que tem a questão judicial e tal, mas tem se pensado, eu perguntei isso na época, lá atrás, tem se pensado num novo modelo de tributação, de tarifa, o fundo público para manutenção do transporte coletivo. Você falou de focar na demanda, na questão das linhas municipais, na questão das empresas que às vezes não estão dando conta, como você falou, elas às vezes não conseguem contratação, adquirir esses carros para suprir essas linhas, ainda mais depois com o término da Versus Fluminense. Então, assim, como a prefeitura e a STMU tem pensado em refazer o sistema de transporte, até porque a gente está naquela discussão isso foi falado só para ensinar, vocês apresentam o reajuste da tarifa para compensar a questão dos gastos com combustível que as empresas precisam do Sindipaz, mas ao mesmo tempo, esse reajuste que a STMU propõe é só para cobrir o reajuste, não para melhoria do serviço, mas que a população já considera caro. Então, assim, tantos anos, será que a gente ainda não conseguiu pensar num modelo de transporte que igualize tarifação e que agora com subsídio da prefeitura, com um transporte de qualidade, que a STMU tem algum modelo, está discutindo, igual o colega falou de Curitiba, então, que não falta modelos externos que a gente possa não importar, mas tentar trazer, assim, o que a STMU tem pensado porque se a gente for falar de mobilidade urbana, eu sei, e por último, voltando só sobre a tecnologia, eu queria aproveitar a oportunidade, a gente está pensando em inovação de tecnologia. Foi um sacrifício conseguir trazer a recarga de passagem de maneira online, né? Mas, por exemplo, naquele dia eu até te questionei, né? Às vezes cobra taxa para recarregar o Pix, e o Pix é gratuito, mas pelo Sindipaz cobra uma taxa de 5 ou 10 reais, acho que é 5 reais, eu acabei de olhar ali, para uma taxa mínima. Se você vai recarregar 10 reais, se você vai carregar 15 reais, ou seja, 5 reais uma passagem inteira, como se eu tivesse que vir na vila sem sair de casa para fazer isso, se eu for usar uma passagem para me deslocar para recarregar no Sindipaz. Então, assim, se implementou essa tecnologia, é muito importante fazer recarga online, uma implementação de tecnologia, mas você criou uma limitação que é uma taxação que não faz sentido, porque não tem funcionário nenhum por trás, igual aqui, que você tem que manter os funcionários, a estrutura de aluguel. Então, por que da cobrança de taxa? Eu sei, eu só queria aproveitar essa listinha das questões que eu gostaria de falar assim. Eu creio que isso vão vir como demandas da conferência, mas que você já tem isso. Então, como é que a STMU está pensando nisso? Porque são pautas antigas e que já se servem como norteador para o trabalho da STMU. Obrigado, desculpa o tempo. Esses pontos serão dados no dia 20. Porque, nosso objetivo não é esse, como eu expus inicialmente. Gente, eu entendo o Lucas, o Santana e ele
comigo, a demanda que ele tem. Mas é, calma, você já sabe. Aqui cabe uma palestra. Eu tenho liberdade de falar com o Lucas, eu adoro ele, né? E não quero de forma nenhuma te constranger, eu agradeço. Mas a gente não resvalar para a palestra, é guardar esse fôlego, como diz Paulo, para a conferência, seminário, que vocês quiserem chamar. Tá? Eu vou passar a palavra lá. Tá? Oi? Mas eu acho que não vai fazer diferença, todo mundo vai. Tá? Obrigado. Meu nome é Antônio Carlos, presidente do Sindicato de Engenheiros. A minha pergunta ia na linha do professor Cito, porque eu acho que vai existir um conflito de interesse. Né? Agora, com relação a isso, e pelo que já foi colocado aqui exaustivamente pelo colega, eu sugeriria uma coisa. Aqui nesse grupo tem representantes de toda a sociedade, não é isso? Então esse conselho de transporte deve ter representante aqui. Eu acho que tem. Pois é, então. Pois é, então eu acredito que ao invés de a gente ficar discutindo as coisas de hoje, nós estamos planejando. Isso se discuta, esse assunto da conferência se discuta lá e traga para cá. E aqui vem com as propostas prontas de lá, e aqui a gente vai discutir junto com os representantes desse conselho para poder evoluir nas propostas. Porque se a gente pegar de hoje. Deixa eu responder isso aqui. Olha só, gente. Nós estamos na 18ª reunião do plano diretor. Nós estamos numa fase, por mais que pareça demorado, tá? E nós estamos tendo muita cautela, nós estamos aproveitando o trabalho, o conhecimento, o material que o Ronaldo enviou, tá? Todas essas contribuições, o Nelson tem estado diuturnamente com a gente lá, a Adelaide tem estado conosco. Nós nomeamos uma comissão, que nós chamamos de Comissão Intersetorial de Acompanhamento de Revisão do Plano Diretor, que é do poder público, com a expertise que cada setor tem e que é mais afeito ao plano. Tá? Bom, dito isso, qual que é a sugestão? Essa conferência, esse seminário, é um material rico para subsidiar o plano diretor. Nós não temos uma ilusão de que o que vocês tratarem, conversarem lá no seminário, vai ser jogado fora, só vai para o plano de mobilidade. O Ronaldo perfeitamente colocou. Tudo isso tem que ser assentado em cima do plano diretor. Não vai ser disso, a preocupação do Zico não vai ser diferente disso, gente. Vai ser assentado em cima do plano diretor. O plano diretor vai dar caminho, porque a sociedade pode dizer, olha, eu quero que vocês pegam a Avenida Amaral Peixoto e jogam os prédios todos no chão. É só exagero, tá, gente? Só hipérbole, tá? Joga no chão e aumenta a via. Tá? Se a sociedade decidir isso, ter dinheiro para fazer essa engenharia, aliás, faz tudo. Engenharia, se ele quiser asfaltar o Cunho Paraíba, ela faz. É só ter recurso. Tá? Pode ser. Faz. Né? Então, é uma decisão nossa. Então, eu queria acalmar o espírito de vocês, que nada da discussão, e é perfeito sua colocação, a se perder. E a gente vai ter alguns eventos à frente, né, que a gente vai ter, tem que ter algumas oficinas, até para o segmento. Né, porque não dá para ouvir uma plenária de uma vez só, sem antes conversarmos com o segmento. Tá? E nós estamos planejando isso. Nós estamos numa fase de coletar dados, pegar informação. Estamos cruzando a documentação do IBGE. O IBGE é rico. Né? Estamos pegando imagem de 2000, imagem lá de trás do Google, tentando atualizar, ver para onde que a cidade está crescendo. Estou só citando algumas. Está em curso a revisão do plano de saneamento básico, nós estamos conversando com a empresa, então nós temos várias reuniões temáticas. Então, isso que o Paulo está propondo vai ser para nós um material riquíssimo para a gente trazer. E esse MDU tem uma câmara temática desse assunto. Quando participarem do evento, traz para a câmara temática e joga para nós.
Tá? Ninguém está acreditado. Eu já ofereci várias vezes, tá? E não precisa ser lá não. As instalações de PPO, é só avisar para mim passando, Fabi, eu até pago o café para vocês, né? Até pago. Põe vocês coisas lá, mas vai lá, discute, conversa lá, está à disposição, a Câmara Temática vai discutir aqui o material que surgiu, vocês vão ficar à vontade. Esse material vai ser colocado e com observação. Vai para a Câmara, tá? A Câmara é soberana para discutir e fazer as emendas que desejar. Salvo o melhor juízo, no entendimento. Tá? Certamente os vereadores vão nos ouvir, tem assento aqui, vão nos ouvir, mas tem outro lá, tá? Que representa a sociedade. Então a gente tem que fazer uma coisa com bastante segurança. Nós vamos atender a demanda de vocês, está perfeita, mas não precisa assim se apavorar, porque nenhum desse material vai deixar de ser aproveitado. Tá bom? Só um minutinho, tudo que vai ser. Estou complementando a resposta da doutora. Esse sentimento que vocês estão tendo, eu também tive essa preocupação. Se vocês observarem dentro do nosso palestrante, a gente prestou a atividade. Nós tivemos essa sensibilidade de minimizar um eventual conflito e trazer isso mais como um movimento de concordância. Em relação ao que você propôs, eu até faço um convite que o SEMI possa representar-se lá na mesa redonda para discussão e colocar, porque vão ser propostas técnicas, vão colocar devidas propostas, devidas várias dúvidas, que eu acho que pode contribuir muito. Já era a ideia a gente colocar dentro dessa mesa redonda os diversos setores da sociedade, dentro deles os representantes da área técnica. E eu acho que nada melhor que representar tanto o SEMI, eu estava pensando até em chamar a Associação dos Engenheiros, mas de repente o SEMI, estando presente, já participando do CNBU, eu acho que a categoria fica bem representada. Isso não tem que levar para a reunião lá. Perfeito. Convite. Ótimo. Se quiser, Boa tarde a todos. Meu nome é José Eduardo e eu sou representante do CREA Rio de Janeiro, do CNBU. Sou também conselheiro do EGR. Eu compreendi bem a estratégia que o Abimailton colocou, acho que é um bom caminho, né, com a estruturação das propostas, etc. Mas eu queria só fortalecer, eu sei que vai haver momentos mais oportunos para colocar essas ideias em propostas, para discutir, né, mais tecnicamente essa questão da mobilidade urbana. Vocês me desculpem, mas eu não sou especialista em mobilidade urbana, mas eu também, a gente pode ver, por exemplo, Curitiba, que tem citou aqui, é realmente um bom exemplo, uma boa referência. E eu, por força até do meu trabalho, eu tive muitas vezes em Curitiba, né, 5, 10 anos atrás, eu praticamente todo mês em Curitiba, e tive a oportunidade de ver a ampliação daqueles corredores, a implantação daquele vermelhão, né, que realmente melhorou o transporte urbano, a mobilidade urbana em Curitiba. Tem bons exemplos também no Rio de Janeiro, no próprio Rio de Janeiro, com a implantação do VLT, que a gente já vê que melhorou muito a mobilidade urbana. Agora, essas referências eu queria que você comentasse, está associado a essas novas tecnologias de transporte. Eu vou só compartilhar com você uma experiência minha também. Minha filha mora na Alemanha, uma cidade que tem 130 mil habitantes, fiz a metade de Volta Redonda, e até na penúltima reunião, o Lucas, né, falou da questão da mobilidade, tem muito carro em Volta Redonda, etc. Ele falou, tem muito carro porque não tem transporte coletivo. Então, o que a gente vê, o que eu vi lá, que pode observar lá nessa cidade que a minha filha mora, é que você praticamente não tem carro na rua, mas tem 5 linhas de VLTs. Então você olha de cima, assim, a cidade tem. É uma cidade que tem uma geografia até próxima de Volta Redonda. Você tem uma montanha, tem uma parte plana e tem o rio, Wolfsburg. Fica 100 quilômetros de Frankfurt. Então você tem 5 linhas de VLT. Você olha de cima, você vê aquelas circulando. Então, todo mundo anda de VLT.
muito fácil. Então eu sei que pode ser prematuro, ou talvez um projeto um pouco ambicioso, né, caro, né? Mas eu acho que Volta Redonda é uma cidade que tem potencial, tem calibre para pensar um projeto dessa natureza, com essa tecnologia. O Rio de Janeiro, por exemplo, pelo que eu vi lá, foi um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Com a metade do Estado e metade de iniciativa privada. Investimento. Então, eu queria que você que pode ser um pouco prematuro, acho que esse assunto vai ser melhor discutido na conferência, etc. Eu queria que você comentasse, aproveitando a oportunidade do secretário do Esporte, de Volta Redonda, que você comentasse assim, toda essa questão dessas novas tecnologias, tal como o BNT, que poderia se encaixar dentro da demanda de Volta Redonda. Sapatinho tá fogo, né, cara? Tá afiado, cara. Vamos lá, tentar responder. O modelo que você está apresentando é um modelo europeu. É um modelo que exige um alto pensamento, né? E utilização prioritária do transporte público. E o modelo europeu, inclusive, algumas complementações como veículo coletivo e outras coisas mais dentro da cidade. É possível aplicar em Volta Redonda isso? Perfeitamente. A ideia disso, que já está prevista no plano do 2008, é a criação de um corredor de transporte com alta centralidade, que na realidade nós estamos construindo. Outros produtividade, nós estamos alterando o viário, abrindo espaço para a implantação desse corredor. Esse corredor, a ideia atual é que ele seja integrado ao sistema adaptativo dos semáforos, ou seja, você tenha prioridade dentro desse corredor. Para isso, eu posso integrar esse corredor ainda prioritário do transporte público. Mas tudo isso não funciona se não tiver integrado uma política mais ampla, uma política urbana. Por quê? Como você falou, ninguém tem automóvel lá na cidade que vocês estão. Mas não tem nem é porque não quer, não. É porque é muito difícil ter e guardar. Não tem aonde guardar. Aqui, infelizmente, a cultura nossa latina, a cultura da cultura automobilística, né, que começa lá com a implantação da indústria automobilística, que foi o vetor do desenvolvimento humano. O automóvel, além de ser um símbolo, ele é uma pergunta. As perguntas que me fazem são assim: aonde eu vou guardar meu carro? A vontade que eu tenho de responder é a vontade que o japonês fala. Ué, isso não é problema meu, isso é problema seu quando comprou o carro. Então é esse modelo, essas diretrizes que a gente tem que estabelecer dentro dessa política, não só de mobilidade, mas também uma política de uso do solo. Tá? Eu, por exemplo, hoje, você está falando voluntário, eu me pergunto o seguinte: há uma discussão muito ampla em termos de país em relação à utilização ou não da motocicleta como veículo de transporte, um veículo de transporte público. Tá? A gente pode acabar com isso, reprimir, acabar, botar a polícia? Não, porque eu tenho que dar um ofertado, alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, todo o transporte individual privado é limitado pelo transporte público. Ele compete com o transporte público até acabar, mas a tarifa dele, ela limita, a tarifa do transporte público limita a atuação do transporte individual privado. E aí eu vou colocar na coisa que é o Uber, o mototáxi, o Uber, tanto que você, em distâncias maiores, ou seja, não tem esse tipo de utilização. Se a gente trouxer essa utilização intensa, nós vamos ter o nosso sistema viário rapidamente esgotado. Então, se a tarifa do transporte é um limitador desse tipo de transporte, por que não eu
não baixar essa tarifa em criação de um sistema de maior capacidade dentro de uma área central, uma integração total do. A receita, ela não tem inversão da roda, o fogo está aí, a pólvora já existe. O que acontece é o seguinte, precisa vontade de fazer. Tá? Eu gostaria de, comentando esse ponto aqui, nós temos todos os tipos de modelo. Né? Você colocou o modelo do VRP, do Rio de Janeiro, que foi um modelo basicamente usado no Japão, onde o empreendimento imobiliário voltou ia financiar uma estrutura de transporte que exige uma alta capacidade. Nós estamos tendo problema lá, porque a coisa não aconteceu dessa forma, o planejamento. Então, embora tenha uma formação técnica, alguma formação técnica, vamos dizer, eu aprendi que em termos de mobilidade, metade sociologia, metade direito e metade técnica. Essas são 3 metades, para você entender assim, como que eu quero colocar isso, que é o homem, a sociedade e os meios. É uma tarefa bastante isso. Não sei se eu atingi esse objetivo. Convido o CREA também a participar. Presente. Gente, eu vou dar por encerrado as inscrições, tá? Vocês me autorizam a passar por outro tema da pauta? Deixa eu só fazer 2 observações rápidas. Depois do Ronaldo. Obrigado. Eu ouvi aqui diversas ponderações relativas à operação do sistema de transporte da cidade. E eu queria apenas observar 2 pontos. Primeiro, todo mundo cobra a empresa, que a empresa não cumpre horário, que a empresa não coloca o ônibus na hora certa, que falta ônibus à meia-noite para quem está em Londrina. Tá? Por quê? Porque o sistema ainda é o seguinte: você paga a passagem para a empresa. O sistema que a gente propõe, que a gente estuda e que Curitiba implantou, quem compra a passagem é a prefeitura. Ela que remunera a empresa por quilômetro percorrido. Então, quanto mais quilômetro a empresa andar, mais ela recebe. Não é você que fica pagando direto. Paga a prefeitura. Mas o que impede de fazer isso? Hein? Mas o que impede de implementar? O que impede é o sistema, é definir. É agora, é a hora, é agora. Por que não implementar esse modelo? Por que não implementar esse modelo? Sim, isso precisa ser estudado. Se isso for definir. Quanto que vocês querem pagar? A pergunta é essa. Quanto que a sociedade quer pagar? E outra. Essa é a pergunta. O valor. Eu posso ofertar quantos quilômetros quiser. O que a sociedade está disposta a investir, a deixar de usar em outras áreas para ter uma comunidade mais intensa. Então, o limite é o limite que o Ademar colocou aqui inicialmente. Com um pouquinho de engenharia e muito dinheiro, rapaz, eu estou... Tudo bem, mas sintetizando, nós precisamos, primeiro, definir um sistema de transporte. Hoje, o que a gente tem aqui na cidade é uma macarronada de linha para todo lado. Você pega o macarrão na panela, é a mesma coisa que as linhas de ônibus. Nós precisamos definir um sistema estruturado, simples, alimentado, com um bilhete único. Você sai lá da Vila Rica, pega o alimentador, entra no sistema, vai lá para o outro lado, salta e vai na Beatriz Gama, uma passagem só. E a outra coisa é que
quem remunera a empresa é a prefeitura e você paga o bilhete para a prefeitura. Aí sim, a prefeitura tem o recurso para pagar. E quanto mais a empresa operar, mais linha ela botar, mais ela vai receber. Eu duvido que ela vai desrespeitar o horário. Obrigado. Bom, eu vou passar para outro tema. Paulo, você quer acrescentar alguma coisa? Agradecer ao Paulo, né? Só agradecer, tá? E não pedir perdão, até entendo. Como é que o tema, mas queria botar uma alerta para vocês. Mobilidade urbana não é transporte público, tá? Por favor, não se atenha. São temas, um faz parte do outro, né? Mas mobilidade urbana é um conceito muito mais amplo do que transporte público. Por favor, abram um pouquinho esse conceito, né? Para que a gente possa avançar de forma mais significativa. Tá bom? É só isso, eu agradeço muito a atenção de vocês, eu espero ter esclarecido eventuais dúvidas, tá? Me coloco à disposição, uma vez estabelecidas as câmaras temáticas, se vocês assim o desejarem, se vocês quiserem, estarei aqui para poder contribuir da melhor forma possível, não tenho pretensão de ser nenhum. Transmitir conhecimento aí de alguns anos que a gente está nessa área aí acredito que possa trazer alguma coisa. Tá bom? Obrigado. Sim. Fica aqui o nosso agradecimento ao Paulo, né? Pela sua participação. Eu vou dar a entrada no próximo tema nosso aqui, né? Que é relativo a Conferência Estadual das Cidades, que é desdobramento da conferência que nós fizemos em Volta Redonda. Eu vou pedir a gentileza da Sandra, que foi lá nos representando, aqui quem nos representou, o Vitor representou o IPTU, e aqui o Luiz, mas quem? Conceição, vocês dois, tá? Então, nós temos aqui Daci, o Araújo, gente, me ajuda aí. E só para passar a informação para vocês, representando o Poder Público, o Vitor foi escolhido para ir para a Nacional. Alguém de vocês aqui mais para ir para a Nacional? Da sociedade civil foi a Nazaré. O Paulo, né? Paulo E a Nazaré da sociedade civil. Nazaré, tá? É só esse informe. Eu vou passar para a Sandra, ela vai terminar os informes, tá? Nós ainda não temos a data internacional, tá? Boa tarde. No dia da conferência foi entregue material para todos os participantes e foi observado que no caderno que eles nos entregaram havia citado duas, eles chamam de aditivo ao texto deles do município de Volta Redonda. São essas duas. Do eixo 3, temas transversais, sustentabilidade ambiental e emergências climáticas. Volta Redonda entrou com esse indicativo, criação de plano para a recuperação do Rio Paraíba do Sul, fomentando o uso do mesmo como fonte de turismo ecológico, transporte, esporte e lazer, além da criação de comitê permanente para debate da questão da água, ar, solo no município. Isso fez parte do caderno e nós também tivemos uma outra. Aí é na outra. Isso. Na gestão estratégica e financiamento. A nossa está lá embaixo. Volta Redonda, daquela conferência, esse foi o tópico que foi para o Estado. Estimular a adoção de consórcios, parcerias interinstitucionais e parceria público-privada, visando gerar
contrapartidas para o zoneamento e desenvolvimento urbano sustentável, adotar formas inovadoras de financiamento e desenvolvimento urbano, partilha e destinação de percentual da receita arrecadada pelo município para investimento no desenvolvimento urbano, tendo como base IPTU, ISS e ITBI. Promover o repasse de percentual da arrecadação de impostos estaduais e federais, ITCMD, ITR e PVA. Então, foram as duas propostas nossas que foi para o caderno do Estado. Tá bom? É só assim, para dividir. Eu tenho um caderno aí, se quiserem dar uma olhada no todo. Os participantes também receberam, e aí eu acho que vale a pena, às vezes, dividir e trazer um momento para fazer uma leitura. Tá bom? A Nacional ainda não definiu a data, tá, gente? A previsão é para outubro, tá? Os informes, eu já, na fala aqui do Paulo, já meio que ensaiei eles para vocês, tá? Eu posso dar para encerrar, porque eu sei que alguns aqui são professores, alguns têm compromisso. Eu fico um tanto preocupado com a questão do horário. Principalmente nós somos do serviço público, nós temos que ir para fazer o registro da frequência. Tá? E não é privilégio só de Volta Redonda, não. A UF, me parece, uma decisão judicial que todos os servidores tenham o controle de frequência biométrica. Né? A tendência agora é ser dessa forma, né? É só a título de curiosidade. Gente, obrigado aí. A próxima reunião nossa, só para fixar o horário. Me ajuda aí, Deus. Você está com calendário na mão? O Nelson é sempre ligeiro na informação. Outubro. 7 de outubro. Não falei? 8 de outubro, quarta-feira. 10. Gente, um abraço a todos. Obrigado pelo carinho sempre, tá? Isso.